uma joiada nesse momento que nós vamos passar agora com o secretário da Fazenda, Mauro Filho. Aliás, Paulo, é muito importante realmente conversar com o secretário Mauro Filho, porque nós estamos vendo o Brasil com vários estados que antes eram tidos, havidos, admirados, respeitados como liderança nacional, Rio de Janeiro, por exemplo, Rio Grande do Sul. e hoje Rio Grande do Sul, e hoje de Pires na mão, e o estado do Ceará mantendo suas contas, fazendo investimento. Isso é uma situação privilegiada e que nós vamos saber do secretário como é que o estado do Ceará está conseguindo, não é ter conseguido, é continuar conseguindo manter esta situação, que eu entendo privilegiada diante das circunstâncias nacionais. Bom dia, secretário. Bom dia a você, Tom. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sempre fico muito estimulado todas as vezes que venho participar do seu programa, porque logo em seguida as avaliações sempre chegam pelo celular, pelo Instagram, exatamente comentando os nossos debates, que são sempre muito enriquecidos com suas perguntas, mas o Tom, que sempre ele é muito preciso nas colocações. O Brasil, realmente, nesses últimos 2015 e 2016, só para que você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador que nos escuta nesse momento, o Brasil experimentou a maior retração da sua atividade econômica dos últimos 100 anos. Não, é isso mesmo, dos últimos 100 anos. Nem em 1929, para ir para os mais jovens que não acompanharam esse período, que foi exatamente, Tom, um momento em que o capitalismo quase ruiu mundialmente, e lá o Brasil decresceu a sua atividade econômica em 5,4%. 2015 e 2016, o Brasil diminuiu, ou seja, o somatório de todas as riquezas produzidas no ano, ela caiu nesses 2 anos 7,5%, é o maior da história. Isso significou o menor volume de negócio, o aumento do desemprego, a queda do salário médio real. Então, isso gerou um impacto muito grande. O Brasil, portanto, faliu, começou a cortar dinheiro da educação, cortar dinheiro da saúde, cortar dinheiro de todo canto. Nós somos, da segurança pública também, nós somos 26 estados e o Distrito Federal, portanto, somos 27. Desses 27, posso lhes assegurar que 23 ou não investem, ou não pagam o fornecedor, ou não pagam os seus servidores. Se você olhar Rio Grande do Sul, não investe e paga servidor de 3 vezes. Minas Gerais, quando eu era pequeno, Tom e Paulo, Minas Gerais para mim era a pujança da riqueza, Sonho, né? Polo siderúrgico, polo automobilístico, mas mesmo assim o estado de Minas Gerais vive momentos muito angustiantes, inclusive não só da economia, mas também dos seus próprios servidores. Em Rio de Janeiro eu não vou nem falar, porque o Brasil inteiro, a exposição na mídia ela é tão intensa que o povo brasileiro sabe a falência. Não é só desorganização financeira, é a falência daquele governo que tem impedido essa cidade, conhecida como cidade maravilhosa em todo o mundo, ela realmente vive momentos extremamente difíceis. O Ceará não. No Ceará eu tenho a oportunidade, eu digo até o privilégio, eu estou entrando, Tom, no meu 12º ano como secretário da Fazenda. Portanto, isso não é comum, isso não existe no nosso país, e isso permitiu que o Estado, primeiramente, sob a liderança do governador Cid, e agora gestão desse grande governador, que é o governador Camilo, o Estado do Ceará ele foi capaz de, ao mesmo tempo, nós tornarmos a ampliação da receita, ou seja, a máquina mais eficiente, sem aumentar tributo, e, ao mesmo tempo, nós controlamos a despesa do Estado, o combustível, a energia, o papel, o aluguel do carro, que a gente chama de custeio da máquina. Quando você consegue aumentar a receita e controla aprimoradamente a despesa, sobra dinheiro para fazer o que é mais importante no serviço público, que é o investimento. É você reformular a estrutura educacional do Estado, que hoje, das 100 melhores escolas, 77 são aqui do ensino fundamental, são daqui do Ceará. Você ampliou o sistema de atendimento de saúde. Em 2017, só 2 estados aumentaram os valores investidos na área da saúde. Inclusive, o Brasil, nacionalmente, com dificuldades de fazer esse provimento. Há um investimento muito grande em segurança pública e há também em infraestrutura, seja desde as estradas do programa Ceará Ponta a Ponta, nós estamos com 800 milhões de reais investindo em estradas para poder melhorar o ir e vir e facilitar o escoamento da produção. E a infraestrutura hídrica.
que o Ceará passou 6 anos sem recarga dos seus reservatórios. O Ceará foi obrigado não só a fazer adutoras para movimentar água entre açudes, ele fez açudes, ele reforçou açudes, ou seja, ampliou paredes, mas fez o maior volume de perfuração de poços da história do estado do Ceará. E isso não existe social sem dinheiro. Se você não organiza fiscalmente o setor público ou o setor privado também, isso é pacífico entre as duas áreas, se você não tem um padrão organizacional bem trabalhado, Tom, você não vai ter dinheiro para fazer essas ações que são transformadoras, que fazem o Estado desenvolver. Para quem gosta de números, em 2017, o volume de investimentos do Estado do Ceará foi da ordem de 2,5 bilhões de reais. Eu falei bilhões com B de bola, para que os cearenses possam se orgulhar e ter a dimensão como essa eficiência foi produzida. E se eu posso projetar para 2018, a gente já está fazendo o planejamento para este ano, é possível que em 2018 o Estado venha investir uma cifra, uma quantia superior a 3 bilhões de reais, o que manterá o Estado como aquele de maior volume de investimento vis-à-vis a sua receita. Secretário, sou muito curioso, eu estive recentemente em Campos do Jordão, lá em São Paulo. Não volto mais para lá nunca. Ô lugarzinho caro. Uma garrafinha d'água dessa você está tomando em Indaiá, lá custa R$10. E é isso. Pois bem, lá a atração que tem é só o frio, só isso. Agora, indo e voltando de São Paulo até Campos do Jordão, eu fiquei observando o estado de São Paulo, o que você encontra de indústrias naquele trajeto. Indústria o tempo todo. Ceará é o estado conhecidamente pobre, um dos mais pobres do Brasil. Cerca de 6 anos. Estamos no 7º ano, segundo José do Egito, teremos um grande inverno, segundo José do Egito. Pois bem, eu lhe pergunto, qual é o segredo para que nós vivamos esse oásis a nível de Brasil, secretário? Bom, primeiro, eu quero reforçar que mesmo na estrutura industrial, o Ceará hoje, por honrar contratos, por fazer investimentos necessários, melhorar o porto, melhorar estradas, há uma movimentação não só de investidores nacionais, mas como de investidores internacionais. Nós acabamos de ter, já está em produção, o maior investimento da América Latina, que foi a Companhia Siderúrgica de Pecém, um investimento de 18 bilhões de reais. Funcionamento? Em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento, o Ceará deve deixar de ser, em 2018, um estado deficitário na sua balança comercial. O que é balança comercial? É a diferença entre o que você exporta para o exterior e o que você importa do exterior. O volume, a produção de placas de aço, ela é tão intensa, ela é tão grande, que esse valor conseguirá deixar o Estado do Ceará superavitário na sua balança comercial. Segundo, veja que começa agora em junho a ampliação do aeroporto de Fortaleza. A Fraport, que é talvez a segunda maior administradora de aeroportos do mundo, inclusive um dos maiores do mundo, o aeroporto do mundo, que é o de Frankfurt, ela, em vez de ir para a Bahia, ela escolheu o Ceará para ganhar a licitação para a qual ela vai fazer a gerência. Vai ter um porquê, né, secretário? Exatamente, eu vou falar dos 4 maiores investimentos para chegar nesse porquê. Não é à toa que essas escolhas estão sendo feitas aqui no estado do Ceará. Então, você tem a CSP, você tem a Fraport no aeroporto. Poucas pessoas estão sabendo que o maior porto do mundo ele é chinês. O segundo maior porto do mundo ele é chinês. É uma cidade com um número assim, muito difícil. Agora, o terceiro porto, Tom e Paulo, é o porto de Roterdã, da Europa. Roterdã é o maior porto da Europa. E eles estiveram no Ceará, conheceram o Pecém, conheceram a Ceará Portos, que é a empresa que gerencia a estrutura da Ceará Portos, que hoje, inclusive, é superavitária. Hoje, o Tesouro do Estado, eu não coloco mais dinheiro na Ceará Portos. Pelo contrário, depois dessa gestão, lá por 2008, 2009, ela rearrumada, Tom, ela devolve, é pouca coisa, 25 milhões, 30 milhões, mas ela devolve ao Estado o volume de investimentos que foram feitos ao longo de tantos anos. E Roterdã deve agora, já está assinado o MOU, que quer dizer Memorandum of Understanding, um memorando de entendimento,
e onde se disciplinam as bases desse relacionamento comercial. E em junho, nós vamos ter, Paulo, o Porto de Roterdão, o maior porto do mundo, sendo parceiro do Porto do Pecém, da Ceará Portos. Isso vai significar aí 2, 3 bilhões a mais de investimentos, já que o conceito do Porto de Pecém, que é porto mais indústrias, porque porto normalmente é visto somente como embarque e desembarque de mercadoria, mas para Roterdã não. Roterdã, porto, ele tem que ter a indústria associado dentro da área portuária, que é o mesmo conceito que o Pecém, o Porto do Pecém tem aqui. Então eles estão altamente estimulados para fazer esse aporte, redirecionar ações. Então, você veja, só aí são 4... empregos, hein? Um impacto no emprego, um impacto na tecnologia, e quando a tecnologia chega, os salários que são pagos aos trabalhadores, eles também se elevam, porque são trabalhos de maior qualificação profissional. Então, tudo isso, eu citei aqui 4 investidores expressivos internacionais, numa demonstração muito inequívoca de que o Ceará realmente tem se projetado, não só nacionalmente, mas tem se projetado nacionalmente por 3 ações. Trato sério da coisa pública. Né? Você abre aí os jornais, as televisões, tanto... Porquês agora, né? Exatamente. O trato sério da coisa pública. Segundo, compromisso assumido é compromisso honrado, ou seja, honrar contratos para o setor privado também é muito importante. Isso define prioridade de investimentos. Terceiro, ter dinheiro para fazer o suporte. Quer montar a indústria, tem que fazer a estrada? Ok. Tem que fazer uma ampliação da energia? Ok. Tem que fazer a ampliação de gás? O Estado faz. Então, esses três assuntos, quando se unem num local só, que é o Estado do Ceará, isso acaba propiciando que esses investidores acreditem fielmente de que o Ceará hoje realmente... E, além disso, eu não posso deixar de dizer, aí os investidores olham para os outros estados, vê tudo acabado, tudo falido. São Paulo só está pagando a folha, Tom, porque ele entrou no Supremo Tribunal Federal questionando se no Brasil era para ser juros da dívida que ele devia com a União. Ele entrou questionando se era para pagar juros simples ou juro composto. Passou 11 meses sem pagar o governo federal. Isso deu quase 11 bilhões de reais. Assim é muito bom. Isso é calote, secretário? Como ele entrou judicialmente, é um calote disfarçado, vamos dizer assim, porque ele teria o suporte judicial. Mas o Estado do Ceará, que pagou antecipadamente essa dívida em 2013 e que continua honrando os seus compromissos, os tratamentos são diferenciados. O Rio de Janeiro agora vai passar 6 anos, Tom, sem pagar a dívida com o governo federal. E o Ceará aqui, rigorosamente, e essa é a orientação do próprio governador, da gente permanecer com essa estrutura fiscal que vem funcionando, que tem projetado, mais uma vez, o Estado. Nós não podemos abrir mão desses valores, que pode ter certeza, o Estado do Ceará, daqui a 10 anos, é uma outra tamanho econômico que ele vai representar para o Brasil como um todo. E isso é o que nos deixa realmente feliz, confortado, no sentido de dever cumprido também, e é o que a gente espera, portanto, perseguir esse objetivo para os próximos anos. O secretário, o Prêmio Contribuinte 2017. Vamos lá. Opa. Prêmio Contribuintes, e nós estamos na 10ª edição, isso é uma parceria dos Sistemas Verdes Mares de Comunicação e o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Fazenda. Primeiro ponto, Tom, é mostrar ao Brasil que ainda existe relacionamento sério entre o setor público e o setor privado. Porque quando você passa o setor público, premia, reconhece as empresas que estão recolhendo de maneira adequada, expandiram o repasse do ICMS, isso faz com que o Estado e mostra para o cearense que só existe educação, só existe mais saúde, só existe mais estradas, porque o tributo que as pessoas estão pagando estão sendo repassados ao fisco e o Estado possa fazer o investimento. Então, primeiro, chamar a atenção para o que é de tributo. Segundo, dizer que é importante essa parceria. Nós geramos uma competição, entre as empresas, cada um querendo vender mais para poder serem premiadas. Na realidade, não é premiadas, serem reconhecidas
que são empresas que têm um compromisso com o social, na medida em que recolhem de maneira integral os seus impostos. Então, isso gera novos negócios, isso gerou novos empregos. Então, é um impacto na cadeia produtiva muito forte. Eu tenho que parabenizar o Sistema Verdes Mares pela grande parceria, pela grande divulgação, enfim, e a persistência, Paulo. Todo ano, Tom, desse prêmio ter continuado, que é o que vamos fazer hoje mais tarde. A empresa agraciada com esse prêmio, ela se fortalece mais, secretário? Não tenha nem dúvida, até porque os consumidores, quando vão naquela loja, pô, essa loja aqui ela foi reconhecida e tudo. Isso tem um impacto na imagem, da credibilidade da empresa muito intensa, muito profunda. E isso é o que deu charme, vamos dizer assim, para que as empresas continuassem na busca permanente. São quantas empresas? Olha, esse ano, porque nós vamos fazer aqui em Fortaleza, são aproximadamente são 35 empresas, né? Tem algumas também pequenas. Agora, são divididas por setores, porque ninguém pode competir a indústria com o comércio, o atacado com o varejo. Então, a gente segmenta aí, eu acho que são seis segmentos, e aí a competição é feita dentro do segmento. Indústria. Quais são as 5, as 8 maiores indústrias que fizeram o seu processo de expansão com o devido recolhimento do tributo? O comércio, a mesma forma. O atacado, a mesma forma. E assim sucessivamente, cada uma delas será chamada ao palco para poder receber uma encomenda que o Sistema Verdes Mares e a Secretaria da Fazenda ali entregarão lá, de tal maneira que a gente espera, e eu tenho certeza que esse é o entendimento também do Sistema Verdes Mares, que a gente possa fazer com que essa continuidade do reconhecimento ele possa prevalecer ao longo de tantos anos. Lembrando que é hoje. Hoje, exatamente às 19h30, no Centro de Eventos do Ceará. Como tem algumas empresas de fora, a escolha do Centro de Eventos continua sendo uma maneira de mostrar ao Brasil que nós temos empresas de local, fora, como, secretário? Porque tem empresas que vendem muito. Se eu pegar aqui um grupo Sadia, que vende muito, ele tem premiação, você vai ter aí das 35 ou 40, não me lembro bem o número fixo, mas você deve ter aí umas 7 ou 8, que são empresas de grande porte que continuaram contribuindo com o Estado para que ele continue recebendo os valores corretos do ICMS. Para você que está ouvindo, o que é ICMS? ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Quando você compra um produto, quando você comprou lá o seu televisor, quando você comprou lá a sua cadeira, embutido no preço da mercadoria, existem alguns impostos, o imposto de renda da empresa, se for produto industrial, o IPI, e vai ter lá o ICMS, que é um imposto sobre circulação do valor que ele produziu para o valor da venda. Nessa diferença, existe um imposto chamado ICMS, que esse imposto, o imposto de renda é federal, o IPI é federal, mas o ICMS, ele é um imposto eminentemente do governo do Estado do Ceará. Aliás, isso é um imposto de todos os estados brasileiros. Então, estou vendo aqui que, na ocasião, hoje, portanto, serão reconhecidas as empresas que mais contribuíram com a arrecadação do ICMS no período novembro 2016, outubro de 2017, nesse período, não é? Por que não é fechado? Porque nós precisamos a contabilização mais precisa. A gente sempre tem uma defasagem de 45 dias, então a gente termina em outubro, que é a segurança absoluta dos valores que lá estão estabelecidos. Na questão dos segmentos... Tom, só um minutinho. Eu quero oferecer o programa Paulo Oliveira, aqui na Verdinha, para esses grandes comerciantes, esses grandes industriais. O nosso programa está à disposição de vocês. Eu tenho espaço aqui para cada um. É vivo esse menino. É só me ligar. Ô, menino vivo esse Paulo Oliveira. Paulinho, tem nos segmentos. Como é, Paulo? Eu não captei bem a sua mensagem. Como é que é? O espaço está aberto? Está aberto, se vocês quiserem crescerem mais ainda. Mais premiados, ainda, né, Paulo? Serem mais premiados. Está aí o Prêmio Dias Branco, está aí os grandes empresários aqui do Ceará. Aliás, que trabalham já há 30 anos. Por falar em M. Dias Branco, é bom que se frise que essa festa de hoje, esse encontro, Prêmio Contribuinte, realização do governo do Estado, como disse o próprio secretário aí, o Sistema Verdes Mares, o nosso sistema, tem patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Bradesco, Banco do Nordeste, M. Dias Branco, entendeu? Inclusive, veja que como você tem
o setor privado, as empresas que o Tom está mencionando, e você tem o setor público. A própria Assembleia Legislativa, que tem sido uma parceira importante na mudança das nossas legislações. Tudo isso tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo, o presidente Zé Albuquerque e todos os parlamentares que lá estão, com o debate enriquecendo, aprimorando as nossas matérias. Tudo isso, Tom, também facilita o nosso trabalho para a persecução desse objetivo que estamos alcançando. A divisão de segmentos também o senhor já explicou, né? Com questão combustível e energia, comunicação, transporte, indústria, atacado, varejo. Perfeitamente. Isso para poder permitir uma competição mais igual no volume, né, do tamanho, nos valores de ICMS recolhido de cada segmento. Secretário Foi Mauro um pedido, Filho. inclusive, das próprias empresas, para poder fazer essa separação mais adequada. É claro, é claro. O Tom Barros tinha uma pergunta a fazer de um ouvinte sobre o preço da gasolina, o preço do combustível. Mas eu vou aproveitar a pergunta que ele vai fazer. Domingo eu estava assistindo o Globo Rural, acho aquele programa bem feito, eu gosto muito daquele programa. Passou uma matéria sobre Santa Catarina, a produção de maçãs em Santa Catarina. E um dos produtores lá, eu estava assistindo domingo lá em casa, um dos produtores disse que estava muito feliz porque ia aumentar 3 centavos no quilo da maçã produzida lá para o Você que é bamba nisso, você é professor. É porque todo o processo de produção dos bens primários, ou seja, da maçã, que é, vamos dizer, primário no sentido que veio da terra, vamos dizer, da colheita, isso, e assim sucessivamente, né? Da agricultura. Desde o produtor ao processo de industrialização, ao transporte, ao frete, tudo isso acaba aumentando da fruta, né? o próprio benefício, se vai para o processo industrial, aí amplia mais ainda esse valor, que nós chamamos, agrega valor ao bem primário. Tudo isso acaba fazendo com que o preço que vai lá na ponta, ele seja bem diferente do que efetivamente aquele que é produzido. Agora, aqui no estado do Ceará, muitos bens primários, eles não pagam nem imposto. A grande maioria dele, quando você vende um produto primário, até o próprio queijo que o produtor primário tira da sua produção e entrega para a empresa, ele não paga imposto. Ele vai pagar imposto na venda, no comércio, mas exatamente para tentar fortalecer os bens oriundos primários. Todos os produtos da agricultura familiar, aqui no estado do Ceará, eu me lembro, isso foi uma demanda ainda do então secretário de Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana, e hoje governador do estado do Ceará, grande governador. Lá naquela época já era uma demanda dos produtos da agricultura familiar, o ovo, a galinha pé dura, o bolo, enfim, tudo que eles produziam. Lá hoje, se uma agricultura familiar vende para uma prefeitura, por exemplo, hoje esses produtos estão alencados com uma carga tributária que não há incidência do imposto. Isso é muito importante para fortalecer a estrutura. E por aí vai. O estado do Ceará, viu, Paulo e Tom, ele tem uma cadeia de tributação assim, que se procura fazer com muita justiça. Porque o imposto indireto, o que é isso? Cesta básica, a alíquota do ICMS é 18%, mas o produto da cesta básica é 7%. Porque quando a gente baixa para 7%, entretanto, você baixa para as pessoas que têm salários menores, mas também o lá de cima também vai pagar com carga de 7%. Por isso que a gente chama esse imposto, termo técnico, o imposto sobre consumo, ele é um imposto regressivo, porque para a renda do mais pobre é um peso, para a renda do mais rico é outro peso. Então, o imposto mais adequado em uma economia é o imposto sobre propriedade. Um cara que tem um imóvel de 40 milhões não pode pagar a mesma coisa uma pessoa que só tem um imóvel de 60 mil reais. Então, dá para você identificar com precisão como é que você divide os bens de cada um. Então, essa migração, o mundo inteiro está fazendo sobre isso, e eu acho que o Brasil deve pensar um pouco sobre essa questão. Aliás, a campanha presidencial, com certeza, isso será tema. Não, vai aparecer algum salvador da pátria. Não, Salvador da pátria não existe, mas temos que ter tarefas
discutidas na campanha, tem que ter coragem de discutir isso na campanha para poder tentar dar um outro rumo do Brasil, que nesse momento não tem rumo. E denunciar quem quer enganar o povo. E denunciar quem não esteja falando a verdade. A verdade. Como ocorreu na vez passada. Né? É verdade. Mentiroso é você, não é a Secretário. senhora. A senhora que é mentirosa. É você. Horrível. Ei? Secretário, duas perguntas aqui de ouvintes. Primeiro, essa que está aqui, inclusive, pela página do Diário do Nordeste de hoje, né? Estado propõe limitar teto das aposentadorias. Isso o secretário Maia, a Previdência tem sobre a sua gestão, o secretário Maia Júnior, mas isso aí isso é uma emenda constitucional de 2003, quando a União, quando ainda na gestão do presidente Lula, foi criado 2 sistemas de previdência. Quem ganha até o teto do INSS vai pelas regras do sistema de repartição. O que é esse regime de repartição? O pessoal da ativa paga a aposentadoria de quem já se aposentou. Acima disso, tem a previdência sob o regime de capitalização. O que é isso? O servidor coloca a parte dele, o Estado coloca a parte dele, e isso individualmente, em vez de ser de repartição, que é o bolo, vai individualmente. Quando ele se aposentar, aquele bolo é só dele. É uma forma mais justa de se fazer, isso não tem nada de... Limitando pelo teto do INSS, INSS. Não, isso não tem nada a ver com o servidor de hoje. Não, isso é para só servidor para servidores futuros. Futuros, As regras só valerão para os novos servidores. Isso é uma regra já... E o teto do INSS, que ele fica, então, na faixa de R$ 5.000? Hoje é R$ 5.600, mas todo ano ele é devidamente atualizado. Ô, secretário, com relação à parte aqui da gasolina que o rapaz falou, né? O senhor acha que tem cartel no estado do Ceará? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: o preço sobre o qual os postos de combustíveis recolhem o seu ICMS, ele não é o mesmo preço que está na bomba. O estado do Ceará chama-se pauta. Você fixa um preço, a pauta do bem é o preço sobre o qual a alíquota de ICMS vai ser incidida. Aqui no Ceará, a gente tem tido uma parceria importante aí com todo o segmento, exatamente para tentar puxar ele para baixo. O preço da pauta, ou seja, o preço referência sobre qual o imposto eles vão pagar o imposto, ele é menor do que o preço que efetivamente está na bomba, exatamente para tentar minimizar qualquer impacto de combinação de preço, do que quer que seja. E a gente tem procurado levar isso permanentemente. Eu vou inclusive, passar para vocês amanhã qual é o preço que está na bomba e qual é o preço sobre o qual o estado do Ceará faz a cobrança do seu imposto. Causou espécie, uma vez que eu cheguei no posto de gasolina e tinha um caminhão vindo do Rio Grande do Norte. O cara daqui comprando gasolina no Rio Grande do Norte para vender, dizendo que saia mais barato. O que o senhor explica sobre isso? Primeiro, isso não pode acontecer, porque nós temos 6 distribuidoras no estado do Ceará. Então, qualquer combustível, para você ter o controle, ele vem para distribuidores, e as distribuidoras, portanto, distribuem para os seus postos. O Ceará deve ter o quê? Mais ou menos 2.000 postos de combustíveis. Isso, inclusive, facilita o meu acompanhamento, porque, em vez de eu estar fiscalizando 2.000 postos, a gente fiscaliza as 6 distribuidoras. Porque, na medida em que o posto compra o combustível da distribuidora, a distribuidora já faz a retenção do ICMS para a Secretaria da Fazenda. Então, é muito mais eficiente, é muito mais fácil o acompanhamento. Agora, carro chegando do Rio Grande do Norte para cá, isso não é um bom sinal do que esteja acontecido, que seria realmente eu diria, um bypass ao sistema de distribuição que tem funcionando muito bem aqui no estado do Ceará. Outra pergunta aqui, Maiana Lemos, cidade dos funcionários. Previsão de concurso para auditor fiscal do estado do Ceará. Há uma cobrança, há um acompanhamento de várias categorias. O Estado, a Secretaria de Planejamento, contratou uma empresa chamada Elo Group, que está fazendo um dimensionamento de cada órgão do governo do estado do Ceará, para poder identificar com precisão o tamanho do número de servidores que cada secretaria deve... Espécie de auditoria, como acontece no setor privado, exato, é a mesma coisa. Para não ficar, eu quero mais 1.000 vagas, eu quero mais 500. Aí vai inchar. Exatamente, até porque hoje o Estado não pode inchar muito a sua máquina, e é porque o governo do Estado fez o maior concurso, a maior contratação de policiais assim, da história
da história do Estado, é um volume muito grande, a gente tem que acompanhar isso com muita cautela, mas o Ceará, essa análise, Tom, da Secretaria da Fazenda, ela só deve terminar lá pelo mês de agosto ou setembro. E aí, somente a partir daí, de setembro, é que o Estado poderá decidir se haverá ou não concurso. Sua nota vale dinheiro. Quando será normalizado o programa? Excelente, boa pergunta. O que acontece? Esse programa, Tom, ganhou tanto sucesso que quando nós começamos, nós digitávamos 400 mil notas por mês. Com o sucesso, com o volume de pagamentos, nós começamos a ter que digitar 6 milhões de notas fiscais. Portanto, a população toda do estava Estado, todo né, mundo, secretário? assim, porque a mesma pessoa entregava 2, 3, 4, 5, 6 notas, né? Então, saímos das entidades e passamos a pagar também as pessoas físicas, que compreenderam naquele programa uma maneira de ampliar o seu salário ou ter uma receita extraordinária do que quer que seja. E aí, como isso perdeu eficiência, nós passamos a centrar nas entidades e esquecemos um pouco as pessoas físicas. E estamos trabalhando internamente, já há 4 meses, estamos trabalhando num sistema onde, quando você fizer a compra, você já vai ter a oportunidade de fazer a destinação. Eu vou eliminar com essa história de você remeter para a Secretaria da Fazenda e a gente fazer a chancela da veracidade dessa nota fiscal e o consequente pagamento. Já está vigorando no Estado do Ceará, quero compartilhar com todos os cearenses, hoje um módulo fiscal eletrônico, chama MFE, Módulo Fiscal Eletrônico. Lá na Fazenda o pessoal diz que é Mauro Filho Eletrônico, é a brincadeira do pessoal. Mas, enfim, em qualquer parte do mundo, Tom, eu preciso compartilhar com os cearenses e a grande audiência do seu programa. Em qualquer parte do mundo, a empresa, do que ela vende no mês, vamos dizer, o que ela vender em fevereiro, ela paga, aqui no Ceará, o comércio paga dia 20 do mês subsequente, em São Paulo é dia 25, o outro é dia 18, na Inglaterra é dia 19, em qualquer parte do mundo, o que você vende no mês, você recolhe o imposto daquela venda somente no mês subsequente, que pode ir até 60 dias. Do primeiro dia ao 30º dia, pode ir até 60 dias. Então, eu sempre desejei, como secretário de Estado, que tivéssemos a oportunidade de saber essa receita, mesmo que ela só entrasse daqui a 60 dias, mas que eu soubesse no dia. E aí licitei a feitura desse módulo, que é conectado ao computador. Então, quando você vai comprar uma camisa, que a loja faz a venda, essa informação vai para o MFE, para o módulo fiscal eletrônico. O módulo fiscal eletrônico manda para a Fazenda, com 5 segundos eu devolvo o registro, a autorização da venda. Portanto, o Ceará, hoje, nesse momento que eu estou falando para todos os cearenses, é o único lugar do mundo aonde, terminar o dia, eu já tenho ideia de quanto é o recolhimento do tributo. Isso me demorou 3 anos e meio para poder dar efetividade. Nós somos hoje, já temos entre 10 e 12 mil empresas já com o módulo funcionando, porque eu não posso obrigar eles se desfazerem daquele emissor do cupom fiscal. Você sabe o que é? Aquela máquina que emite o cupom fiscal, ela vai ficar obsoleta. Vai ficar obsoleta porque o módulo vai substituir. O emissor de cupom fiscal é R$ 3.200. O módulo é R$ 1.700. O emissor de cupom fiscal, você vai num caixa de supermercado, você tem 60 caixas, para cada caixa tinha que ter um emissor de cupom fiscal. Esse módulo, Paulo, você pode agregar até 8 máquinas. Portanto, é uma redução de custo brutal. Mas, sobretudo, a ampliação da eficiência que o fisco do Estado do Ceará, para orgulho dos cearenses hoje, isso não é mais sonho, repito, isso é realidade que já está funcionando no Estado do Ceará. Secretário, tive uma curiosidade muito grande. Para encerrar, o senhor está indo dar aula, né? Exatamente, agora lá na Universidade Federal do Ceará. O senhor é professor de economia lá. Sou professor de economia com muito orgulho desde muitos anos. Desde muitos anos. Quando o senhor assumiu a Secretaria das Finanças de Fortaleza naquela época, que o senhor falou secretário da Fazenda já há quantos anos? 12 anos. 12 anos.
Mas o senhor começou lá pelas finanças É do verdade. Ciro Gomes. O Ciro Gomes. Como é que o senhor pegou aquilo ali, Ali eu secretário? peguei totalmente 4 meses de servidores atrasados, não tinha dinheiro absolutamente IPTU, nada, ninguém total pagava. desorganização, ninguém pagava IPTU. Então lá ISS. coube a minha tarefa, quando então prefeito Ciro Gomes, Futuro presidente da República. e ele tem um conhecimento brasileiro. Paulo, olha, eu sou suspeito para falar, mas o tamanho do conhecimento dele é muito forte. Ele conhece o Brasil não só teoricamente, mas conhece que ele viajou o Brasil. Ele conhece todos na os integração estados- nacional, né? Exatamente. Então, a Secretaria de Finanças, Quando ele entregou, qual foi a finalidade? quando ele entregou a prefeitura já estava recuperada a sua capacidade de investimento. Não, quando ele entregou a Secretaria de Finanças. Então, quando ele entregou que foi que ele que- saiu para ser candidato a governador, Isso. logo em seguida, isso foi em 90, em março ou abril de 1990, ele já entregou a prefeitura totalmente saneada. Inclusive o pagamento do servidor, nós passamos a partir do mês de maio, se eu não me engano, a gente pagava o do mês, pagavam atrasado. Pagavam do mês e pagavam atrasado, e aí ele terminou a sua gestão e foi isso que o projetou para ser o candidato a governador em 1990. Foi a eficiência da sua gestão que o qualificou para poder realmente ele ter essa projeção hoje nacional de um homem extremamente preparado, que conhece o serviço público, que é sério, que é correto e que está, portanto, à disposição do povo brasileiro. Mas tinha uma escada chamada Mauro Filho, né? Eu sou seu parceiro, de muitos anos. Tô puxando o Acredito saco na sua demais. luta, mas realmente foi uma parceria bastante importante que hoje se preservou com o Cid Gomes, se preserva com o Camilo, enfim, com todos esses que hoje gerenciam o estado do Ceará. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Valeu, secretário. O Eurico Paulinho já está esperando o senhor aí na porta aí. Ó. Pronto, eu já vou pedir aqui a carona para que a gente... Qual é a aula de hoje, secretário? Hoje é uma análise, chama análise de conjuntura. Hoje eu vou analisar, Paulo e Tom, o problema da situação fiscal do governo federal. Ainda não é Estado. Vou falar, nós gastamos aí umas 4 ou 5 aulas procurando entender a situação fiscal. O que é um resultado primário, qual é a dívida pública, por que o Brasil perdeu nota, foi rebaixado nota? Porque a possibilidade do Brasil dar um calote na sua dívida virou assim muito grande. Essa relação dívida-PIB aumentou demais nesses últimos 3, 4 anos. E isso gera insegurança no mercado, nos investidores internacionais, nos bancos, enfim.